Nosso amado Pai, nosso eterno Deus, Rei do Universo, Santo e Poderoso. Amém. Obrigada, Jesus, porque tivemos o nosso primeiro dia da semana ao seu lado. Amém. E sentimos que o Senhor nos protegeu, nos guardou. E estamos aqui, Senhor, para te adorar e para te louvar. Amém. Por favor, Senhor, esteja com cada irmão que está aqui nessa noite. Amém. O Senhor conhece o coração de cada um, talvez alguém esteja atribulado com alguma preocupação para esta semana. Queremos entregar em tuas mãos, na certeza que o Senhor fará o melhor para cada um dos seus filhos. Amém. E pedimos ao Espírito Santo que esteja conosco nessa noite, abrindo o nosso coração para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós através do teu servo. Amém. Por favor, também queremos colocar em tuas mãos, ó Pai, a dor que a nossa irmã Mara, o irmão Ademir estão sentindo pela perda da sua mãe. Amém. Por favor, Senhor, que o Senhor venha estar ao lado deles, confortando eles. Amém. E dando a esperança de que, se continuarmos neste caminho, um dia nós teremos a oportunidade de ver os nossos entes queridos. Amém. Por favor, Senhor, conforte o coração da Mara, esteja com ela, dê forças a ela e que ela venha estar firme neste caminho junto com seu esposo. Também venha estar com os nossos irmãos que estão doentes, enfermos, por favor, visite-os nesse momento, principalmente aqueles que estão enfermos espiritualmente. Amém. Obrigada por tudo que o Senhor fará por nós nesta semana. Abençoe, por favor, o pregador, que não fale de si, mas que o estudo dessa noite seja um estudo que o Senhor quer para que nós venhamos colocar em prática alguma coisa da nossa vida. Amém. Obrigada por tudo. Entregamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a Deus pela sua presença, porque você escolheu estar aqui, né? E você teve a melhor escolha, né? E também parabenizar também esse Ministério das Mulheres também, que estão fazendo esse trabalho, né? Que estão fazendo aí, é um trabalho maravilhoso. E hoje nós vamos falar um pouquinho bem justamente sobre isso, né? Mas que Deus abençoe vocês, mulheres, que continue, né, com esse pensamento, continue com essa intuição de vocês, né, de pregar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus avante, né? Então quero parabenizar quem está à frente dessa programação aí que está tendo aí, né? Então isso é bênção de Deus. E hoje, né, eu não sei, o estudo já está terminando, né? Falta duas liçãozinhas para nós terminar aqui esse estudo. Eu não sei vocês, mas esse estudo está sendo uma benção, viu? Estou aprendendo bastante com esse estudo, tá? É um estudo que abrange ali todas as áreas, né, bíblicas, né? Então foi um estudo bem elaborado e eu estou aproveitando, tá? Não sei vocês, mas eu estou aproveitando muito, né, esse estudo aí. E hoje vai falar unidos na missão. E quando fala unidos na missão, o que é unido na missão? O que vocês entendem como unido na missão? Hoje é um estudo, tá? Hoje não é um sermão, é uma pregação. Então, se é um estudo, eu quero que vocês participem também. O que vocês me dizem sobre unidos na missão? O que significa essa palavra? Entendi. Então, unidos na missão é família, que nem o Cícero ali falou, irmã Cidiane. Tirar as diferenças que a gente tem, as miquinhas, coisinhas, e se unir, né? Tirar tudo que nos faz com que a gente tenha pensamentos diferentes. A gente tem que se unir num pensamento só, que é de levar a mensagem, para trazer as almas que Deus espera que a gente traga, né? Como a gente viu ali no vídeo ali, né? Nós somos o dono da hospedaria e nós temos que pedir para Jesus enviar pessoas feridas para que nós ajudamos ela a se curar. E quem leva, quem nos guia é Jesus. Ele que é o bom samaritano, que leva. E daí ali, como nós vimos no vídeo ali,
Se nós achar que não é suficiente o que Jesus fez por nós, derramou o sangue dele na cruz por nós, tudo que ele sofreu por nós, se nós achar que isso não é suficiente para nós ir atrás das almas, quando ele voltar, assim como o cara disse na parábola, que ia recompensar, Jesus vai recompensar. Eu acho que já é suficiente o que ele fez por nós, né? Não precisa recompensar mais nada, né? Para a gente buscar essas almas. Verdade. Então a irmã Cidiana acha que é envolvimento, né? Nós se envolver, levar a palavra de Deus, se preocupar em levar a palavra de Deus às outras pessoas. Mais alguém? Tem mais alguma opinião? Quer falar também, Meire? Fala. Não quer falar, Meire, também? Ó, tudo isso aí que vocês falaram é a realidade, tá? É a realidade. Unidos na missão é nós esquecer as nossas diferenças, que nem o irmão Cícero falou. Unidos na missão é o que a irmã Cidiana falou, nós se envolver, pregação do evangelho, tá? Unidos na missão é nós não medir esforço, né, para nós fazer o trabalho. Porque quando falo unidos na missão, é um compromisso, é uma responsabilidade que cada um de nós temos. Que nós carregamos o nome de cristão não é por bonito, não. Nós carregamos o nome de cristão porque nós estamos seguindo alguém. E nós estamos seguindo a quem? Nós estamos tentando imitar a quem? A Jesus, né? É a Jesus. Então, nós temos que fazer justamente o que ele fez. Então, nós temos que pegar o mesmo exemplo dele. Né? Então, isso é unidos na missão. Unidos num só propósito, unidos num só objetivo. Não adianta que eu chegar aqui e falar aqui que o trabalho aqui do Ministério das Mulheres não está sendo um trabalho legal, o trabalho melhor está sendo o meu. Então, se eu fizer isso, eu não estou unido no mesmo objetivo. Né? Quando nós pensamos assim, nós não estamos unidos no mesmo objetivo. E a gente percebe que o nosso objetivo aqui, de cada um de nós aqui, líderes, membros dessa igreja adventista, né? O objetivo é um só. É levar o evangelho às pessoas, levar pessoas a Cristo. Né? Isso tem que ser o nosso objetivo maior. E vamos abrir a Bíblia? Quem pegou aí 1 Timóteo 3,15? Por favor, Milton. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Muito interessante esse versículo aí, Meire, tá? Eu achei interessante esse versículo aí. Por quê? Nesse versículo, né, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo para instruí-lo sobre a conduta na igreja. Né? Ele destaca 3 pontos fundamentais sobre a igreja. Né? E aqui fala o primeiro ponto fundamental da igreja que esse versículo destaca lá. A igreja não é apenas um prédio, mas a comunidade dos que pertencem a Deus. Devemos viver de maneira digna como membros dessa família espiritual. Gente, quando fala de família espiritual, é algo assim, algo muito, muito especial quando a gente eu já andei aí, né, naquela época eu fui para Porto Alegre, ali a gente vê o quanto a família adventista se preocupa um com os outros. Lá eu tive experiência muito assim, impactante, você está entendendo? De a gente chegar assim, as pessoas acolher a gente, que nunca viu a gente, as pessoas chegam e abraçam, não, isso aqui é a minha família. Né? A gente se sente em casa. A gente se sente, a pessoa chega e abraça a gente assim e pensa que já faz tempo que se conhece. Isso é espírito cristão. Isso é o verdadeiro cristão. Né? Demonstrar. Chegar e abraçar e ter amor de verdade. Não ser fingido, não ter hipocrisia, né, em nós. Mas ser irmãos verdadeiros, irmãos, quando abraçam um ao outro, se abraça com amor, né, com prazer. Né. Isso que Paulo aqui estava falando para Timóteo. Segundo ponto, né, sobre a igreja pertence a quem? A igreja pertence a Deus vivo, né, o Deus verdadeiro,
não seguimos tradições mortas, mas um Deus ativo que age na história e em nossa vida. Então, o Deus que nós servimos, não está morto. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que está fazendo milagres, né? Talvez muitos podem até achar que a nossa igreja não faz milagre. A nossa igreja faz milagre sim, porque Deus atua, né? Onde está um filho teu clamando, Deus vai atuar de forma grandiosa. Então a nossa igreja é a igreja do milagre sim, tá? Porque é a igreja do Deus vivo, não é a igreja de Deus morto, não é a igreja de Deus de tradições. Terceiro ponto, a igreja tem responsabilidade de sustentar e proclamar a verdade do evangelho em um mundo cheio de enganos. Amém? Porque nós estamos envolvidos na missão, nós estamos levando a palavra de Deus às pessoas. Nós estamos levando a palavra de Deus através das redes sociais. Que Deus abençoe esses irmãos que estão aqui, que estão ouvindo também, né? Que vai ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe eles também, os internautas. Isso é um meio de levar a palavra de Deus muito especial que Deus colocou em nossas mãos para nós usar, mas usar para fins bons, que nem estamos usando aqui as redes sociais. Que Deus nos fortalece com esse propósito. Como cristão, precisamos viver de maneira que reflita a santidade e o propósito de Deus direto e fora da igreja. Queridos, nós temos que ser cristão aqui, nós temos que ser cristão na rua, nós temos que ser cristão no nosso trabalho, principalmente ser cristão em nossa casa. Demonstrar que nós somos cristãos verdadeiros, para as pessoas olhar para nós e falar, esse é diferente. Esse não é uma pessoa qualquer. E como Deus usa a gente. Eu tive na segunda-feira passada, eu fui lá embaixo para ver o lugar que a gente vai ficar. E a gente vai ficar na casa de um casal lá, que é o dono lá da obra que a gente vai fazer. E ele falou, não, vocês vão ficar aqui em casa. Tá. E aí ele chamou a gente para dentro, a gente sentou na mesa lá, ele trouxe pão, a gente fez ali o lanche ali com ele ali, né? E daí a gente ficou ali conversando ali, e daí ele falou assim, rapaz, eu preciso conhecer a igreja adventista. Ele falou para mim dessa forma. Ele perguntou para mim, e você é de qual igreja? Eu falei, exatamente, eu sou da igreja adventista do sétimo dia. Ele falou para a mulher dele, falou, aí ó, ele é da igreja adventista, nós precisamos conhecer essa igreja. Daí eu falei para ele assim, então você é meu convidado. Ele ficou feliz. Ele olhou para a esposa e sorriu, falou, olha aí, ó, nós estamos sendo convidados para ir na igreja adventista. Eu falei mais ainda, eu vou estar aqui com vocês, se vocês quiserem, nós podemos estudar a Bíblia. Você precisa ver o sorriso que ele deu, de felicidade. Nós vamos estudar sim a Bíblia. Então, nós não podemos perder essas oportunidades. Isso é Deus nos usando. Quando nós entregamos nas mãos de Deus, você pode ter certeza que Deus vai te usar. Deus não vai usar ninguém que está com o braço cruzado. Pode ter certeza disso, mas aquele que está trabalhando, Deus vai dar trabalho cada vez mais. Deus vai usar cada vez mais. Porque é assim que ele fez desde o começo. Ele não pegou ninguém dormindo. Ele pegou aqueles que estavam trabalhando, aqueles que estavam envolvidos. Ele falou, não, então você vai ter que envolver mais, você vai ter que se envolver mais. Então venha se envolver comigo. Mas nós temos que deixar que Deus nos use. Nós temos que deixar. A igreja é um local de comunhão e crescimento espiritual, onde somos chamados a servir e edificar uns aos outros. Por que é interessante esses cultos, essas reuniões que a gente faz? Por que é interessante? Muitos pensam assim, eu vou ficar em casa, eu vou assistir lá na TV, tem boas pregações,
tem bons cultos. Ah, hoje é fulano que vai pregar? Eu não vou. Eu vou ficar então em casa que eu vou assistir na TV. Só tem a perder, gente. Não está fazendo mal, tá? Claro que não está fazendo mal. Mas o gostoso é nós estar junto. Porque quando nós estamos juntos, de uma forma ou de outra, nós começamos a conhecer uns aos outros, saber do problema uns dos outros. E daí o que vai acontecer? A gente vai se envolver, a gente vai ajudar. Né? E quando a pessoa deixa de vir na casa de Deus, ele só tem a perder. Porque os cultos, as reuniões são muito importantes mesmo. Né? Então é para isso, a igreja é para isso. Para nós estar em comunhão com o nosso Deus e também uns com os outros, ajudando uns aos outros. Viver de acordo com a vontade de Deus, né, honrando a sua casa e sendo firmes na verdade do Evangelho. Né? Então, é honrar esse Deus. Honrar esse Deus, mas honrar mesmo o nome desse Deus. Não fazer que nem tem muitos por aí, jogando o nome de Deus na lama, jogando a palavra de Deus na lama. Não, mas que nós seja cristão verdadeiro e honrar esse Deus com todas as forças. E não perder tempo. Não perder oportunidade. Tá? Então, a primeira pergunta está respondida? E qual é a resposta da primeira pergunta? A igreja é de Deus. Quem quiser marcar aí, pode marcar. A igreja é de Deus. Segunda pergunta. A qual instituição se dirigia aqueles que iam sendo salvos pelo Senhor? Né? A qual instituição se dirigiam aqueles que iam sendo salvos pelo Senhor? Atos 2, versículo 46 e 47. Quem pegou? Você vê que maravilha? Você vê como eles viviam? Repartindo o pão de casa em casa. Queridos, nós não estamos muito longe para que isso aconteça. Nós não estamos muito longe. A gente sabe que de vez em quando a gente vê rumores, mudança da palavra de Deus. E nós tem que estar ciente que uma hora ou outra vai sair alguma lei. Deus ainda está segurando os ventos, Deus está segurando as tempestades, mas nós temos que nos prepararmos. Nós temos que nos preparar para esse fim aí, porque não vai demorar, isso aí vai acontecer. E a resposta aí, né, no templo, né? E o segundo aí que fala assim: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então é templo e Senhor, tem que escrever aí. Terceira pergunta: por quanto tempo duraria a igreja? Será que tem um tempo determinado para essa igreja? Será que existe assim, vai chegar um momento que não vai existir mais igreja? Vai chegar esse tempo? Então vamos ver. Mateus 16, 18 e 19. Entendeu, Cício? Significa pedra? Não. Pedra é rocha. Pedra não é destruída. Então significa que a igreja é o que está, a alternativa que está aí,
Não. E não precisa igreja no caso, né? entendi. Eu achei assim mais ou menos, né? Entendi. Porque a igreja, Moacir. Que nem tem muitos que falam que a igreja foi fundada sobre Pedro. São Pedro. Existe isso aí, pessoas que pensam assim. Tá? Mas a igreja, e aí fala o que é ligado aqui na terra, é ligado no céu. Então o que é ligado no céu é ligado aqui na terra. Então a igreja, para sempre. Tá? É Cristo. A igreja é Cristo, tá bom? Por isso que é bom nós estudar, né, Cisco? Aí a gente vai aprendendo. Então, esse já está no embornazinho. A quarta pergunta é: que duas características identificam a igreja de Deus nos últimos dias? Será que existe uma característica, algumas características que vai identificar? Porque a última vez que eu fiquei sabendo, nós estávamos no mundo, estava com mais de 45 mil igrejas. Religiões, né? Religiões. Cadastrada, né? Fora as de fundinho de quintal que tem por aí, viu? Fora de fundinho de quintal que tem por aí. Então, será que no final, será que vai ter algumas características da igreja verdadeira com a igreja falsa? Porque em meio de tantas essas igrejas, será que vai ter? Será que vai existir? Apocalipse 14, 12. Quem pegou? Diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. É isso, a grande característica é essa aí: quem guarda os mandamentos tem a fé em Jesus. Alguém quer falar? Vai lá, moça. Amém, Marcelo. Amém. Né? Por isso que nós não podemos ter dúvida na igreja que nós estamos. A igreja é falha. A igreja é doente. Tá? A igreja é cheia de problemas. Mas é a menina dos olhos de Deus. Aqui nós estamos na menina dos olhos de Deus. Cuidado. Cuida dessa igreja. Não suja o nome de Deus lá fora. Honra esse Deus. Porque Deus ama essa igreja. Deus ama essa igreja. E a resposta aí... O que a resposta aí fala assim? Que guardam os mandamentos, né, de Deus e a fé. E a fé em Jesus. Quinta pergunta. De acordo com o apóstolo Paulo, indique duas funções que compõem a organização de uma igreja. Será que tem alguma organização nas igrejas? Né? Será que precisa ter a organização da igreja, ou é uma coisa assim que eu mando e eu sou ancião, né? E todos têm que me ouvir, baixar a cabeça, né? E não tem para ninguém. Aqui é nós, aqui é eu, né? No caso. Será que é assim que funciona? Não. Então vamos ver lá em Filipenses capítulo 1, verso 1. Todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo e diáconos que vivem em Filipos.
Agora, veja a igreja que nós estamos. É uma igreja que está fazendo as coisas corretas ou é uma igreja que está capengando aí no que a Bíblia está dizendo? O que os irmãos acham? Às vezes, né, bem, não conforme a palavra do Senhor está falando, né? Mas a igreja ela é correta. Eu tenho a igreja, a nossa igreja com A instituição, enfim, né, irmão Sandro? Sim, correto. E eu também não tenho nenhuma dúvida. Tá? Eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Quando a gente olha nas doutrinas da Igreja Adventista, o que a gente percebe ali? As doutrinas da Igreja Adventista, tudo é doutrinas bíblicas, não é doutrinas de presidente, não é doutrina, né? Tudo bíblica. Né? Então, como uma igreja dessa, é que eu acabei de dizer agora, nós somos falhos. Nós somos podres mesmo. Né? Uvas azedas, né? Uvas estragadas, que nem nós estávamos estudando aí ontem. Pode dizer, Moacir. Aqui a gente vê a função, apenas duas, não é só duas que tem, dos anciãos e aqui dos diáconos, que foi colocado. Como bispos aqui, transmitido aqui, é ancião, né? E dos diáconos. Exato. É lógico, nós temos a função do pastor, nós temos a função das Dorcas, né? Que é a asa, que está na Bíblia, e tantos outros também. Então ela vem de ser uma igreja não assim feita por ser humano, mas doutrina em cima da Bíblia. E ela é totalmente organizada. A nossa igreja é filantropia. Nós não pagamos impostos, nada, porque nós temos a questão a missão de ajudar as pessoas sem fins lucrativos. Isso nos dá filantropia para nós aqui. Se eu não me engano, aqui no Brasil, apenas 4 igrejas têm filantropia. O resto, ninguém tem filantropia. São pagados impostos. Tem fins lucrativos, vamos dizer assim, num todo assim, né? E quando saiu uma pesquisa, quem seria no mundo a empresa mais organizada no mundo, saiu a Shell. Ela é a empresa mais organizada no mundo. Em segundo lugar ficou a Igreja Adventista, em organização. Se você pegar então qual é a igreja mais bem organizada no mundo, de igreja, sim, de fé, é a nossa igreja, porque ela tem tudo muito organizado, né? Tanto é que a nossa igreja passa por auditoria, a tesouraria, você está tudo certinho, com nota, você está entrando certinho, assim, para nós não perdermos a filantropia. Então ela é muito bem organizada e muito dirigida por Deus. Amém. Essa é a igreja que nós somos membros, né? Eu agradeço a Deus por isso. E daí embaixo tem uma igrejinha aqui embaixo aqui, ó, que faz também aí tipo uma escadinha, né? Tá aqui a igreja local, que é aqui, vamos supor, Jardim Secom. Aí tem a associação ou missão, né? Que está lá na avenida lá Parolim. E tem a União, aí depois tem a Associação Geral e Divisões, né? Então, a organização da igreja é algo assim extraordinário, tá? A igreja é organizada. Nós pode ser lambão, mas a igreja, tá? A igreja em si é organizada, tá? Nós estávamos aqui na quinta, né? A resposta aí da quinta é ancião, né? Diáconos, né? E que está dizendo bispo aí, mas é ancião e diáconos, tá bom? Que vai escrever aí. Durante a pergunta número 6. Durante o período apostólico, a igreja cristã possuía uma administração central, né? Qual é essa administração central que a igreja naquela época tinha? Está lá no livro de Atos, capítulo 15, verso 2 e 22. Pegou esses versículos? Manda lá. Essa reunião aí foi tudo para isso, né, Moacir?
Então a gente vê uma questão aqui também, quando tem algumas questões a serem discutidas aqui, procurar os anciãos ou os pastores, que foi na época que eles fizeram isso, e depois nomearam homens, pessoas sábias, né? Depois a gente sabe que dessa dupla aqui que não deu muito certo, mas depois deu certo. Quando a gente tira o eu de lado, quando nós tiramos o ser humano de um lado e colocamos Deus, pode ter certeza que as coisas vai dar certinho, porque Deus é correto, tá? Deus é correto. Então é a primeira alternativa então aí, né, que está dizendo aí sim, né, a sede mundial da igreja. Agora essa pergunta aqui, eu trouxe para nós discutir essa pergunta aqui. Eu não marquei também ela aqui, eu cacei na Bíblia, procurei, mas eu acho que o versículo ali não bateu, tá? O versículo ali não bateu nessa pergunta aqui. Então eu falei, vou deixar em aberto essa pergunta para nós discutir na igreja, para nós achar a resposta aqui na igreja, tá? Porque essa aqui eu não consegui achar, tá? A pergunta número 7 fala assim: a Bíblia compara a igreja a um corpo. O que isso representa? Aí vamos ler os versículos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Quem pegou? Ninguém pegou? Você não pegou, Sandro? Então vamos caçar na Bíblia. Eu acho que não, acho que essa aqui eu não marquei não. 1 Coríntios 12... 13. 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você entendeu, Miriam? Você entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. A pergunta diz assim, ó. A Bíblia compara a igreja a um corpo. O que isso representa? A que corpo está falando? Ao corpo de Cristo. Nós somos unidos no corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que se nós estivermos ligados à vinha, nós daremos frutos. Então é a mesma coisa. Se nós não estivermos cuidando do nosso corpo, se o meu braço fizer algo diferente da minha perna, pode ser que talvez eu não consiga fazer aquilo que eu preciso fazer. É a mesma coisa aqui na igreja. Nós somos todos um corpo em Cristo Jesus. Mas se, por exemplo, eu sou da escola sabatina, eu quero fazer alguma coisa, mas, por exemplo, algum outro departamento não quer apoiar a escola sabatina, então o corpo não vai trabalhar unido, não vai fazer o mesmo trabalho. Por exemplo, levar a mensagem. Entendi. No corpo, aqui o corpo que está falando é o corpo de Cristo Jesus. É a igreja. Né? Então nós temos braços, pernas, cabeça, tudo. E todo o nosso corpo, ele obedece uma direção só. E assim deve ser a igreja. Todos os departamentos da igreja devem estar ligados na missão, dentro do corpo de Cristo, para levar a mensagem às pessoas. Amém. Amém. Bem respondida. Valdecir, também aqui, foi as divisões, por exemplo, que assim, se você pegar o verso 12, fala assim que, porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros têm muito sentido, constitui que um só corpo, assim também a respeito do corpo de Cristo. Quer dizer, se todo mundo fosse braço, como é que a gente ia andar? Se todo mundo fosse perna, como é que se alimentar? Se todo mundo fosse nariz, como é que a gente ia comer? E assim por diante. Então, é divisório assim. Então, o membros do nosso corpo é dividido em várias funções e todos têm uma função. Todos, não tem um pedacinho do corpo que não tem uma função. Mas aqui também fala assim, que quando fala do corpo de Cristo aqui, ele fala, ó, quer judeus, gregos, escravos e livres, aqui está falando que é para todos. A igreja é para todos. Entendi. Não é para uma raça só, escolhida, só para os judeus agora. A partir do ano 34, depois de Cristo, a morte de Estevão, passou a salvação aos gentios, e nós somos gentios. Nós não temos uma linhagem de Israel, não somos do povo de Deus ali. Então a salvação chegou até nós aqui, agora a salvação passa a todos. Então não tem uma nacionalidade, não é só os italianos, não é só os portugueses e assim por diante, só os brasileiros. Então, quando se fala do corpo de Cristo aqui, quer quem entre aqui, interessa a nacionalidade, se ele é português ou coisa, que ele vai fazer parte do corpo de Cristo. Amém. Bem, está vendo? Quando a gente tem uma dificuldade, traz para a igreja, que aqui é solucionado, né? Então a resposta aí é ao corpo de Cristo?
Então, escreve aí, gente, ao corpo de Cristo. E foi bem explicado. Pergunta número 8. Qual deve ser o propósito de cada membro da igreja? Né? Será que nós tem algum propósito? Será que nós estamos... será que nós temos que ter algo a fazer? Ou nós estamos na igreja e está bom? Sentadinho, só ouvindo, falando amém, depois vai para casa, vai dormir, né? E não precisa fazer mais nada? Será que é dessa forma? Como será que é? Né? Vamos ver lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Se é isso que eu acabei de dizer, ou se é algo diferente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus, não é? Veja o que falou. Vocês, porém, são geração, né? Sabe, é Deus falando assim, vocês pertencem a mim. É Deus falando, eu amo vocês. É Deus falando, eu estou conduzindo vocês. O carinho que Deus tem por cada um de nós. E muitas vezes a gente ignora esse Deus, né? Muitas vezes nós ignoramos esse Deus através das nossas atitudes, através dos nossos testemunhos, tá? Através das nossas condutas por aí, né? Que muitas vezes nós achamos que estamos escondidinhos, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Tá? Deus está vendo todas as coisas. Então é algo especial, nós somos seres especial para Deus. Deus tem um amor muito grande por nós, então vamos corresponder, vamos lutar para corresponder esse amor que Deus tem por cada um de nós. Porque tem hora que nós pega assim certas situações na nossa vida, muitos problemas na nossa vida, que todos nós temos problemas, e nós acabamos esquecendo daquilo que é mais precioso, que é Deus, que está do nosso lado. E nós sofremos, tá? Nós sofremos pra caramba, e Deus deixa nós sofrer, porque nós quer. É decisões nossas, né? Então por isso que nós sofremos, porque nós gostamos de sofrer. Então aí, a nosso compromisso, qual deve ser o propósito de cada membro da igreja? É fazer o quê? Proclamar, tá? Proclamar o quê? Né? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quem chamou nós das trevas para a maravilhosa luz? Foi Deus, foi Jesus. Aceita. Tome posse dessa bênção. Né? Não deixa essa bênção escorregada, né, das nossas mãos. Nunca nós devemos deixar isso escorregar das nossas mãos, de forma alguma. Né? Vamos segurar, né, com todas as forças, né, do que nós tiver. Pergunta número 9. Pergunta número 9 está dizendo assim, ó, qual missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Será que essa igreja tem uma missão? Será que essa igreja tem um compromisso? Será que essa igreja tem uma responsabilidade? Agora vamos falar de igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de mim. Né? Cada um de nós é uma igreja. Não é esse prédio aqui, não. A igreja está se referindo a nós. Né? Será que nós temos que fazer algo? Qual é a nossa missão nesse mundo? Nós viemos aqui para quê? Vamos ver. Vamos ver o que Mateus está dizendo? Mateus 28, versículo 19 e 20. Alguém pegou? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vocês entenderam? Nós temos um compromisso com esse Deus. Nós temos uma responsabilidade com esse Deus de fazer o quê?
levar a palavra de Deus. E aqui está dizendo para nós levar a palavra de Deus só um pouquinho, só algumas coisas. Ensina todas as coisas. Mas o que a palavra de Deus está ensinando? Não ensinar as coisas que eu acho. Não, eu vou lá e vou ensinar. Não, faz assim, que assim é melhor. Eu estou vendo que assim é melhor. Não. Passar para a pessoa justamente o que a palavra de Deus está falando. Instruir essas pessoas. Ontem a gente, como eu comecei um estudo ontem com o alemão de volta lá embaixo. Gente, é maravilhoso a gente estudar a palavra de Deus. As pessoas perguntar, mas isso aqui, o que significa, né? E a gente, na palavra de Deus, a palavra de Deus explicando tudo, porque é a Bíblia que responde, não é o Valdeci que responde. É a Bíblia que responde. E a gente abre a Bíblia e fala, está escrito aqui, meu irmão, está escrito aqui, assim, assim, assim. A gente vê Deus usando a gente poderosamente, porque quem era o Valdeci há poucos anos atrás, e hoje o Valdeci está dando estudo bíblico. Olha que chique. Agora, como eu não vou confiar nesse Deus, como eu não vou acreditar nesse Deus, o que Ele fez na minha vida, eu tenho que transmitir para as pessoas, eu tenho que testemunhar para as pessoas o que esse Deus fez na minha vida. Por isso que eu louvo esse Deus, por isso que eu confio nesse Deus, por isso que eu me entrego todos os dias, todo instante nas mãos desse Deus. Oro para os irmãos, oro pela igreja, né? Clamo a Deus pela direção da igreja a qual eu faço parte. Porque é direção falha, né? Porque onde tem o ser humano, você pode ver que onde tem ser humano tem falha, tem problema. Isso está calacrado em cada um de nós, e não tem como nós tirar isso de nós de forma alguma. Mas não é por causa que a gente é miserável pecador que nós vamos ficar com a cabeça baixa, que nós vamos ficar só olhando para o chão. Olha para o céu, que é do céu que vai vir o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos mantendo com esse propósito, e que o Espírito Santo continua nos usando de uma forma grandiosa, para nós estar sempre levando a palavra de Deus às pessoas que estão aí sofrendo, para as pessoas que estão necessitadas aí fora. Que Deus nos abençoe. Deus Pai Todo-Poderoso, como é maravilhoso, ó Deus, gastar tempo, ficar aos seus pés, ficar louvando, ficar meditando na Tua palavra. Como é maravilhoso, louvado seja o Teu santo e bendito nome. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nós acabamos de adorar. Pai, nesse momento estamos saindo do Teu santo templo, mas nós não queremos sair da Tua presença. Leva cada filho Teu, Pai, em segurança para os lares. E por favor, Deus, consagra a nossa semana, que seja uma semana rica de bênção em nossas vidas. Não deixe, Pai, que nada atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor no decorrer dessa semana. Eu sei que nessa semana vamos ter problema, vamos ter dificuldade, o inimigo vai colocar muitos tropeços na nossa frente, mas que nem o servo Paulo fala, né? Em tudo dai glória. E nós vamos estar dando glória, rendendo glória a esse Deus a todo instante. Nos abençoe, Pai, por favor, leva-nos em segurança, dá-nos uma ótima noite de repouso na Tua presença. Suplicamos essas bênçãos agradecido no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Amém.